Bora, torcida tricolor, para mais um vídeo, continuação do último, né, que eu falei que eu ia fracionar para poder ficar melhor e a gente conseguir entender um pouco mais a sequência das informações do São Paulo e o meu ponto de vista. Bom, ainda falando sobre Libertadores, tá? O São Paulo tá com uma sequência bem bacana, né? Uma sequência muito positiva dentro da competição, que é o seguinte: o São Paulo tá a 15 jogos invicto. São Paulo não perde há 15 jogos, a última derrota, inclusive, foi contra o Talheres lá na Argentina, aquele 2-1 na primeira rodada, que o técnico ainda era o Thiago Carpini. Foi aquela partida que o São Paulo teve problema com lesões, saiu Rafinha, Wellington Rato e Lucas machucados, no primeiro tempo ainda. Então essa foi a última derrota do São Paulo. E aí, a partir desse. Na verdade, a partir desse jogo, não, né? A partir do jogo contra o Cobressal, que foi no Morumbi, aí inicia a trajetória invicta do São Paulo. O São Paulo ganha esse jogo dentro de casa, é um jogo, inclusive, muito, mesmo assim, questionado, né? O São Paulo ganha com gol do Caleri e do André Silva. O São Paulo ganha de 2-0, mas foi um jogo bem questionado, enfim. E aí começou a trajetória invicta do São Paulo. Porém, ainda era o Thiago Carpini. Então, assim, é por isso que o São Paulo está 15 jogos invicto, porém, com os Ubeldia são só 14. Porque daí, desses 15, que nem eu falei, inicia esse aí do Cobressal, que era o Carpini ainda no comando. E aí, a partir do jogo contra, né, que é o seguinte, a partir do jogo seguinte, que é contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, no Equador, que se inicia a trajetória do Zubeldia. Então, São Paulo 15 jogos invicto e 14 com o Zubeldia na Libertadores. Uma sequência bem positiva, bem bacana, né? Conforme eu tinha falado no último vídeo e até repetindo, tem aí o ponto negativo, né? Falando de Libertadores, essa questão que o São Paulo não vai ter o Zubeldia na primeira partida das oitavas. Mas enfim, vamos torcer para que dê tudo certo. E a gente, independente do adversário que vier, que a gente possa enfrentar da melhor forma possível. Que o São Paulo consiga assim pouco, o São Paulo saiba jogar a competição, tenha maturidade. Que o São Paulo vá para cima e faça um jogo que tem que fazer para poder, sabe, ser campeão em 2025. É isso que o torcedor do São Paulo quer. E que eu possa vir aí no final do ano e gravar um POV tricolor, falando da campanha campeã histórica, enfim, né? E assim, para chegar nas oitavas, São Paulo precisa primeiro saber quem que vai ser o seu adversário, né? Na verdade, para chegar nas oitavas não, né? Para jogar um jogo das oitavas, São Paulo precisa primeiro saber do seu adversário. E não só das oitavas da Libertadores, mas também das oitavas da Copa do Brasil, que vai ser aí depois da parada do Mundial, tanto que agora, né? Até o Mundial, esse campeonato de um mês, São Paulo só vai ter mais 2 jogos, né? São Paulo e a maioria dos times. Vai ter o jogo agora contra o Bahia sábado. Aí essa semana que vem o São Paulo não joga, é data FIFA. E aí o São Paulo só vai jogar, no caso, então, né, daqui 10 dias, que vai ser no jogo contra o Vasco, que acontece no Morumbi. E então, assim, o São Paulo tem o jogo contra o Bahia e o jogo contra o Vasco. Aí depois tem a parada, e aí retoma o Campeonato Brasileiro, aí começa a Libertadores, Copa do Brasil, enfim. O sorteio para poder saber quais vão ser os adversários, né? Ambos acontecem na segunda-feira, tanto da Copa do Brasil como da Libertadores. Até anotei aqui isso, né, para eu poder passar a informação 100%. Da Libertadores acontece segunda-feira, dia 2 de junho, às 12 horas, famoso meio-dia, né, às 12 horas de Brasília, acontece o sorteio das oitavas da Libertadores. Só pra gente entender, né, lembrando, né, relembrando, que eu falei, eu comentei isso no outro vídeo, mas relembrando. São Paulo não vai enfrentar nenhum primeiro colocado. São Paulo vai enfrentar só algum segundo colocado. Algum dos times dos segundos colocados que São Paulo vai poder enfrentar. E aí, os primeiros colocados ficam no pote 1 e os segundos colocados ficam no pote 2. No pote 1 estão Palmeiras, São Paulo, Racing da Argentina, River Plate, Racing, River Plate, Estudiantes e Vélez, todos da Argentina, Internacional e LDU de Quito, do Equador. Então, esses 8 times que fazem parte do pote 1, o São Paulo não vai enfrentar nenhum desses times, o São Paulo vai enfrentar o que vai ser sorteado, algum time do pote 2, que são os que eu vou falar agora. Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário do Peru e Cerro Porteño. Então, assim, tem adversários aí bem difíceis. Eu vou fazer depois um vídeo, depois que eu souber, depois que a gente souber dos adversários do São Paulo, eu vou fazer um vídeo com toda a análise dos adversários, né?
para a gente poder entender o contexto e quem que o São Paulo vai enfrentar, o que que a gente pode esperar de um adversário do São Paulo nessa próxima fase, que aí é outro campeonato, né? A gente teve ali a fase de grupos, e agora a gente tem o mata-mata, que é um campeonato totalmente diferente. O time que, né, foi super mal na fase de grupos pode ir super bem. Começa assim um campeonato diferente, né? Mata-mata de Libertadores é super diferente. Então, assim, a gente espera até que pra gente seja diferente. Isso eu digo no Morumbi. Porque no Morumbi o São Paulo não tá tendo um desempenho tão bom. Inclusive, na própria Libertadores, o São Paulo de 3 jogos empatou 2 e ganhou só esse agora da última terça-feira, né? Então, assim, a gente espera que tenha, que o São Paulo consiga ir bem nos jogos dentro de casa, é, dentro do Morumbi, né? Mas, enfim, o São Paulo pode pegar adversários muito qualificados. A gente tem aí o Botafogo. Os brasileiros a gente já tem um pouco mais de conhecimento, né? Você tem aí o Botafogo, o Flamengo, o Fortaleza, que não vem numa fase bacana, porém, São Paulo nunca ganhou do Fortaleza do Vojvoda, né? Então, se fosse o Fortaleza do Rogério Ceni, seria um pouco mais fácil, mas como é o Fortaleza do Vojvoda, o São Paulo tem um pouco mais de dificuldade, né? É... Isso falando dos times brasileiros, é aquilo, né? Flamengo a gente sabe de toda a qualidade, Botafogo mesma coisa. Então, assim, e além desses adversários é aquilo, né? Como eu falei, ainda tem o Peñarol do Uruguai, que é um time campeão de Libertadores, é um time cascudo, que tem aquela catimba, então nunca é fácil. Você tem o Atlético Nacional da Colômbia, se a gente pegar, a gente pode fazer uma revanche com os caras daquela Libertadores de 2016, que o São Paulo, comandado pelo Edgardo Balsa, a primeira passagem do Caleri, você ainda tinha o Lugano, você tinha alguns jogadores ali, né, bem famosos ali no elenco do São Paulo. O São Paulo não conseguiu ganhar, o São Paulo foi eliminado nesse jogo com bastante polêmica da arbitragem, então assim, é uma chance, né, o São Paulo pegar esses caras, é uma chance de poder dar o troco neles e avançar. Então, o Atlético Nacional da Colômbia é Libertad do Paraguai, né? Assim, eu não, né, pelo que eu vi, não assisti os outros jogos do grupo, vi alguns resumos, vi os gols, tal, mas assim, pelo menos do que eu vi, né, o Libertad é um adversário bem acessível, pelo que a gente viu, inclusive, é um adversário que em casa não oferece uma pressão. No Morumbi conseguiu, né, talvez equilibrar um pouco o jogo, porque o São Paulo estava com a menos, senão era uma vitória bem certa, né? E então acredito que é um adversário acessível. Aí você tem o Universitário do Peru, que deu um trabalhinho ali pro River Plate, e o Cerro Porteño, que estava no grupo do Palmeiras, né? Mas é aquilo, por mais que a gente faça uma análise prévia, que nem eu falei, o outro campeonato. Então, depois da segunda-feira, eu volto, faço uma análise do adversário do São Paulo, dos adversários do São Paulo, da Libertadores e da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil acontece também na segunda-feira, dia 2 de junho, porém um pouquinho mais tarde, às 15h30, no horário de Brasília, né? Famoso 3h30, sorteio da Copa do Brasil. E aí aqui não tem essa de pote 1, não tem essa de pote 2, 3, não tem nada, né? Inclusive o time que, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer um pode enfrentar qualquer um, não tem nenhuma restrição, e os adversários que o São Paulo pode enfrentar são eles: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Retrô e Vasco. Sobre aqui, antes de eu passar para a próxima pauta, né, que é projetar o duelo contra o Bahia, como aqui é um canal do ponto de vista tricolor, eu não vou deixar de, nesse vídeo, abordar quem que para mim, para assim, eu não vou falar aqui que eu prefiro pegar o adversário XY. Eu não vou falar isso porque acho que assim, cada um tem a sua dificuldade. Eu tenho ali, por exemplo, né, o São Paulo não pega nas oitavas, mas o São Paulo pode pegar mais pra frente, uma LDU. LDU talvez não tenha um time tão bom, ok, só que LDU você vai enfrentar uns caras da altitude, né? Então, assim, você vai ter um jogo chato. O Atlético Nacional, por exemplo, é um time que dá trabalho em casa, só que fora de casa é um time que ganhou os 3 jogos como mandante, só que perdeu os 3 jogos fora de casa. Então, assim, não dá para escolher adversário. Assim, o que eu vejo, a percepção que eu tenho, eu só não quero que o São Paulo pegue um adversário. Para mim, eu acho que assim, não quero que seja o adversário mais acessível. Eu acho que tem que ser um meio termo. E aí você pode até falar, Yuri, mas você tá em cima do muro. Não é isso. É que a gente sabe, não só o São Paulo, mas vários times,
que se pega um time mais acessível, vai entrar com relaxamento, vai entrar de uma forma um pouco mais tranquila, então assim, mas eu também não quero, não acho que, por exemplo, se você pega um Flamengo, eu não vou falar que o São Paulo, que o São Paulo vai cair contra o Flamengo, mas aquilo, entre você pegar um Flamengo e pegar um Atlético Nacional, é um jogo muito mais equilibrado contra o Flamengo, que é um dos melhores times da América, tem um dos melhores elencos, do que vai ser um confronto muito mais equilibrado do que você jogar contra o Atlético Nacional. Então, assim, a chance é que não tô falando, a chance do São Paulo passar. Qual que é a chance maior? Contra o Flamengo ou contra o Atlético Nacional? Eu vejo que é contra o Atlético Nacional. Porque o elenco do Flamengo é bem superior ao elenco do São Paulo. Ainda mais dependendo do que a gente tiver do cenário de lesões, né? Então, assim, se eu tenho mais possibilidade contra o Atlético Nacional, consequentemente o meu risco de cair aumenta também. Contra o Atlético Nacional, o meu risco de cair nas oitavas é baixo, contra o Flamengo é mais alto. Então, assim, para não ter um risco tão alto de cair, eu prefiro pegar um adversário que vai dar um trabalho, que o São Paulo vai poder experimentar ali a fase de grupos, vai poder ir para um mata-mata, sabendo que é um campeonato diferente, e mesmo assim não vai ser algo fácil, vai conseguir passar. Né? Isso eu digo tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. E aí, pra eu não ficar em cima do muro assim, quem que eu gostaria que o São Paulo pegasse? Cara, eu acho que seria bacana talvez o São Paulo pegar o Atlético Nacional, que é um time tradicional ali da Colômbia, que é um time bom dentro de casa, e até para fazer uma revanche. Acho que o Atlético Nacional um, seria um adversário bacana, e eu acho que o São Paulo passaria. Eu acho que daria um bom confronto de oitavas de final. E falando da Copa do Brasil, aí fica um pouco mais difícil, porque daí o São Paulo pega adversários. Você pode ter ali, né, o que você não tem na Libertadores, né? Para mim, os adversários da Copa do Brasil são mais difíceis porque você pode pegar mais rivais, você pode pegar ali o Corinthians, sabe? Você pode pegar um Cruzeiro que vem numa crescente, você pode pegar o Fluminense. Então, assim, são jogos bem difíceis, né? São jogos bem difíceis. Mas, assim, eu gostaria de duas uma. Ou de pegar o Palmeiras, tá? Aí você vai falar, nossa, Yuri, mas você falou que você gostaria de pegar um adversário mais ou menos tal. Mas é aquilo, né? É para poder dar o troco neles em relação à Copa do Brasil, em relação ao Paulista. Ou eu gostaria de pegar até mesmo o Bahia. Porque a gente, assim, contra os times do Rogério Ceni, a gente vai bem. A gente, São Paulo, o Rogério traz essa sorte pra gente. Não é que eu tô querendo ali derrubar o Rogério, não. Eu como São Paulino e tal, eu quero bem do São Paulo. Então acho que seriam dois adversários aí bacana, né? Para o São Paulo enfrentar. E acho que mesmo assim o São Paulo conseguiria passar e traria uma emoção bem bacana, bons jogos. Levaria bastante torcida para o Morumbi, acho que é isso. Falando do Bahia, né? Continuando aí sobre o time baiano, o time do Rogério Ceni. São Paulo joga amanhã na Fonte Nova, estádio do Bahia, às 18h30, 6h30, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois times eles estão próximos, mas eles não, mas tem uma diferença de 3 pontos. São Paulo hoje ocupa a 13ª colocação com 12 pontos e o Bahia ocupa a 7ª colocação com 15. Então eles se enfrentam nessa 11ª rodada, amanhã às 6h30, fora de casa, né? São Paulo na Fonte Nova, como eu falei, e é um duelo muito importante para o São Paulo. Na verdade vai ser importante para os dois. O Bahia precisa dar uma resposta. Foi eliminado quarta-feira, perdeu do Internacional no Beira-Rio 2-1 na última partida da fase de grupos. Então o Bahia precisa dar uma resposta e o São Paulo também precisa dar uma resposta, porque assim, o São Paulo poderia chegar mais tranquilo para esse confronto. Só que o São Paulo fez o favor de perder de 2-0 pro Mirassol no Morumbi. Então assim, agora é o momento do São Paulo olhar e falar, ainda mais agora assim, passou para as oitavas da Copa do Brasil, passou para as oitavas da Libertadores, melhor colocação geral, ou segunda melhor colocação geral e tal. Então agora, nesses dois jogos, vamos dar essa atenção que o brasileiro merece, que é uma atenção necessária, porque a gente sabe que com o brasileiro não dá para brincar. A gente teve passados recentes aí que não foram muito, muito bons para os nossos rivais, e tomara que não aconteça com o São Paulo, né? Imagino que não vai acontecer, mas enfim. Então o São Paulo precisa ganhar esse jogo, o Bahia também, e aí tem dois detalhes super importantes aqui. O Bahia está invicto como mandante do Brasileiro. O Bahia vai bem ali na Fonte Nova, faz bons jogos. E o São Paulo ainda não venceu fora de casa. Então, assim, se não for um jogo de empate, aquilo vai acabar uns dois tabus, né? Por mais que sejam pequenos. Ou o Bahia vai perder como mandante a primeira vez, ou o São Paulo vai ganhar como visitante a primeira vez. Então, é um jogo bem importante.
São Paulo vai permanecer com aquela lista de desfalques, eu vou atualizar aqui para vocês. Daquela lista, tá? Permanecem Juan, zagueiro, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri, Ferreirinha, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Oscar, Alisson, né? Só que assim, não em relação ao último jogo, não em relação ao último jogo da Libertadores, mas não em relação ao último jogo do Brasileirão, mas da Libertadores, porque na Libertadores já eram esses, né? Só que eu falo que continua, por quê? Porque o Alisson também tá suspenso do Brasileiro, então o Alisson tava suspenso na Libertadores, e agora vai continuar, e também tá suspenso pro jogo do Brasileirão de amanhã. Então São Paulo não vai ter o Alisson. Outro que está suspenso é o André Silva, e além dele, o Zubeldia também. Né? Expliquei no último vídeo aquela questão que ele tomou o terceiro cartão e foi expulso, então por isso que o Zubeldia não vai comandar o São Paulo em mais uma partida. Retornos. Teremos o retorno do Luca, atacante, e do Cedric. Então a gente, até por ser um jogo fora de casa, que ele deve jogar com uma linha de 3 zagueiros. Como o Bahia é um time rápido, né? Acredito que ele imagino que ele deve iniciar assim, com o que ele tem de melhor, fazendo aquela dobradinha pela lateral, que parte da torcida não gosta, mas enfim, acredito que ele deve fazer essa dobradinha. Pelo lado esquerdo, acredito que ele vai de Enzo Dias, né, pelo fato de ser um jogo fora de casa, jogo pegado, se fosse um jogo mais tranquilo, acho que ele colocaria o Wendel. Acho que ele vai de Enzo no meio de campo, como não vai ter ali Marcos Antônio nem Alisson, Pablo Maia e Bobadilla, essa é a tendência. Né? Acredito que ele vai continuar ele vai dar uma chance pro Luciano. O Luciano foi reserva no jogo contra o Talheres, mas eu acredito que talvez ele também poupou aquilo. A gente já estava classificado, então vamos deixar pro jogo contra o Bahia que a gente precisa. Não vai ter o André Silva, então com a certeza que ele vai colocar o Ria Francisco. Inclusive agora no jogo contra o Talheres ele tira o André Silva, coloca o Ria Francisco já para poder fazer o time ali jogar com o garoto, dar confiança para ele e tal. Então, essa é a projeção. Acredito que vai ser assim, um jogo bem disputado, porque o São Paulo é um time que disputa, que vende cada jogo bem caro. Se tem alguma derrota, vende derrota bem cara. E aí o São Paulo vai disputar com um dos times que controla bem a bola, que tem aquele controle do meio campo. Então, assim, vai ser um duelo bem interessante de um time que disputa bastante, que sai em velocidade com o Lucas Ferreira, com a molecada, né, mas que vai ter o Rio Francisco, e de um time que controla bem a bola, porém, ali no terço final, talvez não consegue ser tão agressivo. Duelo bem interessante, depois eu volto para poder fazer o pós-jogo, a análise dessa partida, trazer dados, estatísticas, trazer tudo, e a gente conseguir analisar de uma forma melhor como que vai ser esse jogo. O São Paulo geralmente costuma ter sorte contra os times do Rogério, e a gente espera que dessa vez não seja diferente. Eu vou de 2-0 São Paulo, tá? Para mim, o São Paulo ganha esse jogo, consegue a primeira vitória fora de casa, e é isso. Tamo junto, torcedor tricolor, torcida tricolor, todos aqueles que estão conosco. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar para todo mundo que gosta de análise, que gosta de uma mesa redonda, de um debate, que gosta realmente de uma conversa com ponto de vista, né? De algo assim que todo apaixonado por futebol, principalmente pelo São Paulo, gosta. Então, compartilha com seus amigos e é isso. Tamo junto, galera.